Oi, gente. Então, a gente estava falando da Revolução Russa, a gente estava falando do contexto. Na última aula, a gente terminou falando de duas figuras importantes, então, e uma delas vai ser o Lenin, né? Que vocês fizeram até o trabalhinho sobre ele. Só que antes de acontecer a Revolução Russa, ainda falando do contexto, a gente vai ter o chamado Ensaio Geral de 1905. A Rússia, além de participar da Primeira Guerra Mundial, antes disso ela participou de alguns conflitos. Um desses conflitos foi a Guerra Rússia e Japão, que aconteceu entre 1904 a 1905, pelos territórios de Manchúria e da Coreia. Manchúria, que hoje em dia pertence à China, e a Coreia, então, que hoje é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. E o Japão saiu vitorioso, né? Ok. Só que quando você participa de uma guerra, você tem muito custo, né? Participar de guerra é muito caro. E a Rússia participando da guerra e perdendo, sai muito mais do prejuízo. Isso vai gerar uma insatisfação da população contra o czar. Czar era o nome dado ao rei, ao imperador do Império Russo naquela conjuntura. E daí, em 1905, em 9 de janeiro, a população russa insatisfeita vai fazer uma manifestação em São Petersburgo, em frente ao Palácio de Inverno. O objetivo dessa manifestação era entregar uma petição, né, com assinaturas, e ali eles tinham algumas reivindicações à população, que eram reivindicações como redução na jornada de trabalho, salário mínimo, eleição direta e secreta. Eram, né, pedidos mínimos a esse governante. O que acontece? Essa manifestação é reprimida de forma muito violenta. O czar, então, mandou que os soldados que faziam a sua guarda ali no Palácio de Inverno metralhassem a população, tá? Qual que é o saldo, então, desse dia, né, dessa manifestação? 92 mortos e 1.000 feridos. Esse evento, né, vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. E esse episódio vai desencadear uma série de greves e manifestações em vários lugares e algumas reações bem violentas no campo também. E é por causa desse episódio que a gente vai ter a criação dos sovietes, que são conselhos de operários, ou seja, operários passam a se unir e tentar discutir soluções para a vida, né, de exploração que eles estavam vivenciando. A gente vai ter também a criação da Duma, que é um parlamento, né? Ele acontece porque o czar, apesar de reprimir as revoltas, ele vai ceder a algumas pressões políticas. E nessa Duma eles vão elaborar uma constituição para a Rússia czarista, tá? Só que a Duma não vai resolver os problemas da população. Por que eles não resolvem? Porque a maioria que estava ali participando da Duma era favorável ao czar Nicolau II. Então eles não tinham intenção nenhuma de pensar na população, não tinham intenção de propor salário mínimo, redução na jornada de trabalho. O objetivo deles era manter tudo do jeito que estava. Então a Duma pouco resolveu. E nesse meio tempo, o tempo vai passando, a gente vai ter a Rússia então entrando na Primeira Guerra Mundial, em 1914, ela participa da Tríplice Entente, só que a participação da Rússia na guerra vai ter algumas vitórias, mas ela vai ter um exército despreparado, ela vai ter sucessivas derrotas, e essas derrotas vão gerar muitas vítimas, e isso vai agravar a crise econômica, né? Porque participar de guerra, como eu já falei para vocês, é caro. Então, lá em 1917, a Rússia vai estar vivendo o auge da sua crise econômica, política e social. Tá tudo muito ruim, tá tudo muito ferrado. Então, diante desse caos que a Rússia está vivendo, e por pressões políticas, o czar Nicolau II, aquele que a gente viu lá no início dos slides, vai abdicar do trono, ou seja, ele vai abrir mão de ser imperador, de ser czar, e vai embora. Acontece no meio da revolução, a família dele toda é morta para não ter perigo dele voltar. Mas enfim, nesse momento ele vai abdicar do trono, e a Rússia vai passar, então, era uma monarquia, agora ela se tornou uma república parlamentarista. E eles vão ter um governo, então, provisório, que vai ser liderado pelo Alexandre Kerensky. Esse Alexandre Kerensky, ele vai estar ligado aos mencheviques, tá? Então, esses mencheviques surgem daquele grupo, daquele partido que tinha sido surgido com Lenin, que houve a cisão, uns mais radicais
formaram os bolcheviques, e os que negociam e tudo mais formam os mencheviques. Esse governo provisório ele tinha um caráter bem conservador, tá? Ele não era um governo revolucionário, então deixou tudo da maneira que estava. Só que falando do Lenin, essa figura importante, esse líder revolucionário, ele estava em exílio e ele volta à Rússia em 1917. E nesse momento ele publica então as Teses de Abril, que ali ele vai propor algumas coisas. Por exemplo, que a Rússia deveria sair da guerra, que se formasse uma república dos sovietes, ou seja, dos trabalhadores, que as propriedades privadas fossem nacionalizadas. O governo provisório mantém a Rússia na guerra, não faz a reforma agrária, não melhora a economia, e esses fatos então vai fazer com que os bolcheviques, liderados por Lenin, consigam no dia 25 de outubro de 1917, ou 7 de novembro no calendário que a gente utiliza, tomem alguns prédios da capital e eles consigam também ocupar o Palácio de Inverno. Essa foto que eu coloquei aqui são os bolcheviques, então, dominando o Palácio de Inverno. O Palácio de Inverno que era o Palácio do Governo. E nesse momento, então, a gente vai ter a formação de um novo Estado. Não são mais uma república parlamentarista. Inicia-se, então, um novo Estado liderado por Lenin, que a gente vai conhecer na próxima aula.